Queridos irmãos e irmãs, deixe-me dar as boas-vindas a vocês. Fico muito feliz que tenham conseguido me prestar atenção neste dia e ouvir a palavra de Deus. Afinal, isso é a coisa mais importante na vida. Por favor, ouçam este sermão até o fim. Título: Não tenhas medo, pequeno rebanho, encontrando conforto e esperança nas promessas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para refletir sobre as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registradas em Lucas 12:32. Não temas, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Este trecho é um poderoso lembrete do amor, cuidado e provisão de Deus para o seu povo, e nos oferece conforto e esperança em meio aos desafios da vida. As circunstâncias em torno deste texto são significativas. Jesus proferiu estas palavras durante o seu ministério terreno, enquanto viajava e ensinava pela região da Galileia. A multidão que se reuniu para ouvi-lo era diversificada, composta tanto por seguidores devotos quanto por curiosos observadores. O cenário era de expectativa e incerteza, pois as pessoas ansiavam por um Messias que as libertasse do domínio opressivo dos romanos e restaurasse a glória de Israel. Em meio a este tempo tumultuado, Jesus ofereceu uma mensagem de conforto e esperança. Ele se dirigiu à multidão como um pequeno rebanho, um termo de carinho que transmitia o seu cuidado e preocupação por eles. Ele os tranquilizou de que o Pai Celestial se alegrava em dar-lhes o reino, uma promessa que transcendia as suas lutas terrenas e oferecia esperança eterna. Agora, vamos aprofundar o significado deste texto e explorar a sua aplicação em nossas vidas? Em primeiro lugar, a expressão pequeno rebanho é um termo de afeto que Jesus usou para descrever os seus seguidores. É um lembrete de que, apesar da nossa pequenez e insignificância aos olhos do mundo, somos preciosos aos olhos de Deus. O termo rebanho é frequentemente utilizado na Bíblia para descrever o povo de Deus, e transmite um sentido de dependência, proteção e orientação. Jesus, como o bom pastor, cuida do seu rebanho e os conduz a pastagens verdejantes e águas tranquilas. O termo pequeno pode parecer insignificante, mas carrega um significado profundo. Sugere que, apesar de nossos números reduzidos e recursos limitados, fazemos parte de uma comunidade maior de crentes que compartilham uma fé e propósito comuns. Também nos lembra da nossa dependência de Deus, que é a nossa força e refúgio. Como o profeta Sofonias escreveu, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em segundo lugar, a promessa do reino é um tema central nos ensinamentos de Jesus. O reino não é um domínio físico, mas espiritual, caracterizado pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um presente que Deus se alegra em dar àqueles que o buscam com um coração humilde e contrito. O reino não é algo que podemos conquistar ou alcançar por nossos próprios esforços, mas é um presente gratuito da graça disponível a todos que creem em Jesus Cristo. A promessa do reino é uma fonte de conforto e esperança para os crentes, especialmente em tempos de dificuldade e incerteza. Nos lembra que nosso destino final não está neste mundo, mas no mundo vindouro. Também nos lembra que, apesar dos desafios que enfrentamos, Deus está no controle e está trabalhando todas as coisas para o nosso bem e sua glória. Como o apóstolo Paulo escreveu, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em terceiro lugar, o mandamento de não temer
é um tema recorrente nas Escrituras e frequentemente acompanhado por uma promessa da presença e proteção de Deus. O medo é uma resposta natural aos desafios e incertezas da vida, mas não é um lugar onde Deus deseja que permaneçamos. Em vez disso, Ele nos convida a confiar em sua bondade e fidelidade, e a encontrar refúgio em seu amor. O comando para não ter medo não é uma negação dos nossos medos, mas um chamado para confiar nas promessas de Deus. É um lembrete de que, apesar dos desafios que enfrentamos, Deus está conosco e nunca nos abandonará ou desamparará. Como o profeta Isaías escreveu: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça." Em quarto lugar, a promessa do reino não é apenas uma esperança futura, mas também uma realidade presente. Como crentes, já entramos no reino pela fé em Jesus Cristo, e somos chamados a viver os valores e princípios do reino em nossa vida diária. Isso significa amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos. Significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confiar em sua provisão para as nossas necessidades. Em quinto lugar, a promessa do reino não é apenas para indivíduos, mas também para comunidades e nações. Como crentes, somos chamados a ser sal e luz no mundo, e a trabalhar pela justiça, paz e reconciliação em nossas comunidades e além. Isso significa usar nossos dons e recursos para servir aos outros e edificar o corpo de Cristo. Significa ser testemunha do amor e da graça de Deus, e convidar outros a se juntarem a nós na jornada da fé. Em sexto lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o futuro. Como crentes, aguardamos o dia em que Jesus voltará e estabelecerá o seu reino em plenitude. Este é um dia de esperança e alegria, quando todas as coisas serão feitas novas, e Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. É um dia em que veremos Deus face a face, e seremos reunidos com nossos entes queridos que nos precederam. Em sétimo lugar, a promessa do reino não é apenas para os crentes, mas também para todas as pessoas. Como crentes, somos chamados a compartilhar as boas novas do reino com aqueles que ainda não as ouviram. Isso significa ser testemunha do amor e da graça de Deus, e convidar outros a se juntarem a nós na jornada da fé. Significa orar pela salvação de todas as pessoas e trabalhar pela reconciliação de todas as coisas em Cristo. Em oitavo lugar, a promessa do reino não é apenas para os salvos, mas também para os perdidos. Como crentes, somos chamados a amar e orar por aqueles que estão longe de Deus, e a estender o convite da salvação a eles. Isso significa ser testemunha do amor e da graça de Deus, e compartilhar as boas novas do reino com aqueles que estão perdidos e necessitam de um Salvador. Em nono lugar, a promessa do reino não é apenas para os vivos, mas também para os mortos. Como crentes, cremos na ressurreição do corpo e na vida do mundo vindouro. Isso significa que, mesmo que nossos entes queridos tenham falecido, eles não estão perdidos para sempre. Eles estão na presença de Deus, e seremos reunidos com eles na ressurreição. Em décimo lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para a eternidade. Como crentes, aguardamos o dia em que entraremos na plenitude do reino de Deus e quando seremos unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é um dia de esperança e alegria, quando todas as coisas serão renovadas e quando veremos Deus face a face.
Em 11º lugar, a promessa do reino não é apenas para nós, mas também para as gerações futuras. Como crentes, somos chamados a ser fiéis administradores do Evangelho e a transmitir a fé às gerações futuras. Isso significa ensinar nossos filhos e netos sobre o amor e a graça de Deus, e encorajá-los a seguir Jesus Cristo. Significa ser testemunha do amor e da graça de Deus, e convidar outros a se juntarem a nós na jornada da fé. Em 12º lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o passado. Como crentes, acreditamos que Deus tem trabalhado ao longo da história para estabelecer seu reino, e que Ele tem sido fiel às suas promessas. Isso significa que podemos olhar para trás na história do povo de Deus com esperança e gratidão, e que podemos aprender com os exemplos daqueles que nos precederam. Em 13º lugar, a promessa do reino não é apenas para os crentes, mas também para a própria criação. Como crentes, acreditamos que Deus criou o mundo e que Ele ama e cuida de toda a sua criação. Isso significa que somos chamados a ser bons administradores da terra, e a cuidar do meio ambiente e de todas as criaturas de Deus. Significa reconhecer que toda a criação é um presente de Deus, e que somos chamados a usá-la com sabedoria e responsabilidade. Em 14º lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o futuro da criação. Como crentes, acreditamos que Deus um dia fará todas as coisas novas, e que Ele restaurará a criação à sua glória original. Isso significa que podemos esperar por um dia em que não haverá mais dor, sofrimento ou morte, e em que toda a criação estará em harmonia com Deus. Em 15º lugar, a promessa do reino não é apenas para os crentes, mas também para as nações. Como crentes, acreditamos que Deus é o Senhor de todas as nações, e que Ele deseja que todas as pessoas o conheçam e vivam em paz e harmonia. Isso significa que somos chamados a orar pelos líderes de nossas nações, e a trabalhar pela justiça e paz no mundo. Significa reconhecer que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus, e que somos chamados a amar e servir uns aos outros. Em 16º lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o futuro das nações. Como crentes, acreditamos que Deus um dia estabelecerá seu reino na terra, e que todas as nações estarão unidas sob o seu governo. Isso significa que podemos esperar por um dia em que não haverá mais guerra, violência ou opressão, e em que todas as pessoas viverão em paz e harmonia. Em 17º lugar, a promessa do reino não é apenas para os crentes, mas também para os pobres e oprimidos. Como crentes, acreditamos que Deus tem uma preocupação especial pelos pobres e oprimidos, e que Ele nos chama para cuidar deles e lutar por justiça em seu nome. Isso significa que somos chamados a usar nossos recursos para ajudar aqueles que precisam e lutar por políticas e sistemas que promovam justiça e igualdade. Em 18º lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o futuro dos pobres e oprimidos. Como crentes, acreditamos que Deus um dia estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e que não haverá mais pobreza, fome ou opressão. Isso significa que podemos esperar por um dia em que todas as pessoas terão acesso aos recursos necessários para viver vidas plenas e abundantes. Em 19º lugar, a promessa do reino não é apenas para os crentes, mas também para os doentes e sofredores. Como crentes, acreditamos que Deus é um Deus de cura e compaixão, e que Ele nos chama para cuidar daqueles que estão doentes e sofrendo. Isso significa que somos chamados a orar pelos doentes, oferecer conforto e apoio, e lutar por políticas e sistemas que promovam a saúde e o bem-estar.
Em 20º lugar, a promessa do reino não é apenas para o presente, mas também para o futuro dos doentes e sofredores. Como crentes, acreditamos que Deus um dia curará todas as nossas feridas e fará todas as coisas novas. Isso significa que podemos esperar por um dia em que não haverá mais dor, sofrimento ou morte, e em que todos os filhos de Deus estarão inteiros e saudáveis. Em conclusão, a promessa do reino é uma fonte de conforto e esperança para os crentes em todos os tempos e circunstâncias. Ela nos lembra que, apesar dos desafios que enfrentamos, Deus está conosco e se alegra em nos dar o reino. Ele nos convida a confiar em sua bondade e fidelidade, e a encontrar refúgio em seu amor. Que busquemos primeiro o seu reino e sua justiça, e que sempre lembremos que somos parte do pequeno rebanho de Deus, preciosos aos seus olhos e amados além da medida. Amém. Agora, vamos cantar juntos o hino "Grande é a tua fidelidade", um testemunho do amor inabalável e da fidelidade de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.